Boa noite, família. Boa noite. Como estão todos nessa sexta-feira à noite? E estamos aqui, noite de injeção de liderança. Pela primeira vez. Por que não? Estamos aqui com a chefe dos chefes. Muito bom, muito bom. Em Monte Rei, bem-vindo. Montevidéu, bem-vindo. Buenos Aires, bem-vindo. Hoje vamos ter 45 minutos, mais ou menos, espetacular, onde vamos falar com a nossa pastora Bobbie Houston. Quero entrar imediatamente a conversa com ela, como a gente faz todas as sextas-feiras. Vamos mudar agora para o inglês e vamos falar com a nossa pastora. É a primeira vez que ela vai falar diretamente à nossa equipe na América Latina. Lógico que a gente já teve o nosso pastor e eu amo que ela falou sim para nós. Vou mudar aqui para o inglês. Pastora Bobbie, como você está? Muito bom ter você aqui com a gente. Ok, fantástico ver vocês, muito, muito legal. Quais são algumas das coisas legais que você estava falando que você vai ter que interpretar isso para mim? Tudo bom, todas coisas boas. É lindo a gente poder fazer isso, eu amo poder estar conectado. É absolutamente maravilhoso. Nós temos nossa equipe aqui das 4, México, Brasil, Uruguai e Argentina. E eu estava falando para eles o quão maravilhoso é ter o pastor Brian aqui algumas semanas atrás. E todos que já passaram por aqui. Todos que se conectaram aqui da Austrália. E é a primeira vez que você vai falar diretamente à nossa equipe. E queremos ouvir do seu coração. Eu também estou muito empolgada por esse período, tenho orado por vocês, e eu sei que é uma sessão bem diferente com o lockdown, a quarentena, eu sei que é um pouquinho mais difícil onde você está aí nessa parte do mundo, mas muitas e muitas orações vindo para você, muito amor vindo para vocês, não esqueci de vocês. Nós agradecemos as orações, vamos entrar nas perguntas, eu vou trazer as perguntas difíceis. Eu acho que a primeira é uma que todos querem saber. O que significa para Bobbie Houston viver com Brian Houston? Ok, isso é histérico. Eu nem comecei a dar uma resposta e vocês já estão dando risada. Honestamente, eu fico esperando que um dia, quando eu chegar no céu, Deus vai falar para mim assim: muito bom, servo bom e fiel. Eu te dei essa missão de estar casada com o Brian e você fez muito bem. Mas é maravilhoso, nós estamos casados já há 43 anos. 43 anos com 8 netos. E ele, na verdade, é um cara muito legal. Ele é um pouco louco, um pouco espontâneo, um pouquinho hiperativo. Tem um pouquinho de dificuldade de atenção. E eu acho que ele na verdade, foi diagnosticado com isso daí já quando ele tinha uns 50 anos de idade. E ele é uma pessoa assim que trabalha com manchetes. Ele, quando se trata de liderança, a maneira que ele trabalha e fala é manchetes. Ele muda tudo nas suas próprias reuniões, assim. E a gente tem que falar diretamente ao ponto, porque senão a gente vai acabar distraindo ele e a gente perde ele. Muitos de nós já aprendemos isso da forma difícil. Muito bom, muito bom. É verdade, igual a nossa viagem à América do Sul naquele ano. Não vamos entrar nisso. Não muitos que estão conectados não sabem que vocês são da Nova Zelândia e mudaram para a Austrália para começar a Igreja Hillsong em 1983, acho que é isso. E os desafios de mudar para uma
um novo país. Eu acho que vocês mudaram para a Austrália por um ano e depois vocês voltaram. Mais ou menos, não é bem assim, Tá. mas vamos lá. Então vocês mudaram para a Austrália. Talvez você poderia compartilhar um pouco quão difícil foi isso. Foi fácil, foi desafiador, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Quão difícil foi para você, para mudar com crianças pequenas também? Sim, você vai empatizar com isso, Lucy, porque foi uma grande mudança para você ir da Austrália para a América do Sul também, mas a gente era muito jovem. A gente só estava casado por um ano. Eu tinha 20 anos de idade quando eu me casei, e o Brian tinha 23, e a gente estava casado por apenas um ano na Nova Zelândia, e a gente ainda era muito novo, não tinha viajado muito, e, e os nossos pais estavam na Austrália, eram pioneiros, e depois de um ano mais ou menos que a gente estava casado, ele falou para mim assim, vamos para Sydney, vamos ver o que meu pai está fazendo, e, e vamos pegar uma caravana e vamos viajar em volta da Austrália. Eu só tinha 21 anos, 21 anos de idade, a gente chegamos lá, começamos a procurar trabalhos, a gente já amou o local e foi empolgante, mas para falar a verdade, todas as mudanças que você faz, está mudando de uma família, de algo que é familiar para algo que você ainda não conhece, é desconhecido. É uma aventura que você é um pioneiro e a gente era novo e a gente começou com uma igreja que tinha aproximadamente 100 pessoas e todo mundo era feliz. O pessoal trazia seus cachorros, seus pets para a igreja. E teve um momento que ele falou para mim assim, eu acho que a gente jamais vai voltar para Nova Zelândia, porque eu acho que esse é o nosso chamado. E eu chorei por metade de um dia, porque eu senti a responsabilidade com a minha família, e eu acho que era um momento de um pesar, de se desconectar. E para falar a verdade, a aventura da nossa vida estava bem na nossa frente, e esse era o começo para a gente. Eu sempre escuto o Brian falar sobre esse começo e obviamente nos livros também, e já se referiu sobre isso muitas vezes. O pastor Brian limpando janelas e pregando ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo construindo a igreja. E lógico que, mesmo novo, fazendo um trabalho incrível. E o que me inspira e me desafia, ele continua tendo a mesma forma de trabalhar. Vocês continuam tendo a mesma forma de trabalhar, e o que em vocês que sempre posiciona vocês a mais, a querer mais e a conquistar mais? A ética de trabalho é uma boa maneira de descrever isso, mas a gente não tem medo de trabalho duro. Se você quiser alcançar algo na sua vida com o seu próprio ministério, com a sua carreira, um sonho, você tem que, na verdade, trabalhar duro. E a gente não tem medo disso. E eu gosto que você trouxe isso à tona, porque a gente veio de nada. O Brian limpava janelas, ele tinha todo tipo de trabalho. Depois, quando ele começou a sair, a pregar, a ser um pregador itinerante, ele era tipo um jovem pregador que era muito reconhecido, mas a gente não tinha nada, a gente não tinha suporte nenhum, a igreja era muito jovem, e ele fez aquilo que era necessário. Estava limpando janelas e ganhava $2 por janela. E eu estou falando tudo isso porque muitas pessoas podem pensar que assim, é muito fácil de você dar um passo e ser um pioneiro, mas não é bem assim. E agora, quando a gente começa a novas salas da Igreja Hillsong, você precisa fazer alguns outros sacrifícios, mas já tem uma base de suporte. E existe muito trabalho, muita responsabilidade, e trabalhando junto com uma comunidade, com uma congregação, mas no final do dia,
ética de trabalho duro. É uma convicção na minha vida. E eu era muito jovem e fui para a escola bíblica, para o seminário. Eu tinha um pouco de medo disso, mas eu queria servir a Deus. Eu queria servir a Deus e eu casei com um homem que também queria servir a Deus. E também foi para o seminário. Estava preparado para fazer o caminho mais difícil para que ele pudesse ver o sonho dele se tornar realidade. Então, eu acho que isso é convicção. Eu amo isso. Eu sei, uma das coisas que eu e a Lucy conversamos e a gente queria te perguntar, lógico, a gente começou a igreja aqui em agosto de 1983, e por muitos anos, abençoamos muitas pessoas globalmente. É um movimento e você é a mãe da casa. Você sempre imaginou que a igreja Hillsong e depois Sisterhood se desenvolveria e tornaria o que é hoje? Uau, ok. Na verdade, se você perguntasse essa pergunta para o Brian, ele certamente falaria assim, não, jamais imaginaria que isso se tornaria o que se tornou, que tem a força que tem no mundo hoje. A resposta seria não. Mas a Sisterhood, dentro de tudo isso, eu estou tentando lembrar aqui, era mais ou menos nos meados dos anos 90. E eu creio que isso nasceu não dentro de não com uma ambição dentro de mim, querendo criar uma conferência para as mulheres. Na verdade, nasceu a partir de um desejo de pastorear os corações femininos da nossa igreja. E a nossa igreja é construída numa família saudável, e como uma família você tem o lado paternal, maternal, e eu acho que um dia caiu em mim que eu estava assistindo a nossa igreja cheia de mulheres jovens, lindas, que seriam modelos para outras mulheres. E eu sei que o Brian era fantástico e era maravilhoso, mas mesmo com ele sendo uma pessoa desse tipo, eu fiquei pensando que, sabe, que liderança é uma jornada e aplicável em todas as áreas, mas ele não seria uma pessoa que seria um modelo de uma mulher de Deus para toda a nossa igreja. Pelo menos eu espero que não. Então, eu senti que Deus estava colocando isso nas minhas mãos e realmente isso nasceu a partir daí. E esse coração, esses primeiros passos, eu acho que Deus já sabia que Ele queria confiar muito mais nas nossas mãos. E eu acho que a partir daí nasceu também a Conferência Coller, 25 anos atrás, e a gente começa com os pequenos passos, e você trabalha com o que você tem, e eu vi isso no meu espírito. Quando Deus falou comigo, sempre, quando Ele falou comigo, Ele me deu um relance de milhares e milhares de mulheres num estádio. Eu lembro que eu tinha visto um relance disso, mesmo que eu estava começando com muito pouco e dar alguns passos um pouco tímidos, mas a convicção a respeito de tudo isso, eu podia ver isso, eu podia ver no futuro, e foram muitos e muitos anos de fidelidade. Eu acho que muitas pessoas, muitas mulheres abraçaram e receberam esse coração também. Lúcia, você tem sido uma mulher fiel na Sisterhood, na Austrália, e ver vocês agora indo em partes diferentes do mundo, carregando o espírito da Sisterhood com integridade e beleza. Você está fazendo um ótimo trabalho. Ela está sim, com certeza. Vamos fazer Sisterhood online a semana que vem. Online, tudo novo, tudo diferente, mas vamos tentar. Sabe o que? Eu vou ficar muito interessado em ver como você vai fazer isso, porque às vezes eu estou um pouquinho hesitante de ver como a gente faria isso aqui, mas eu gostaria de ver. A gente está vendo e nós temos a equipe online, e às vezes um espacinho pequeno durante a semana é um desafio, mas
Vamos Vamos lá. tentar. Vamos tentar. Mas você falou sobre o começo para nós ser diferente do seu começo, e nós que fomos enviados da Austrália pelo mundo todo para começar a igreja. E o que eu queria te perguntar, que eu sei que você usa muito essa frase na nossa igreja, o que significa para você uma casa com muitos cômodos? Porque eu gostaria que o nosso time, a nossa equipe gostaria que eles escutassem de você sobre isso. Olha, na verdade não foi uma ideia de marketing que a gente pensou que a gente vai usar isso para falar. Na verdade foi uma revelação. Quando a gente começou a nossa igreja em Nova York com o Carl e a Laura Lenz, e eles foram para lá, com o Joe indo para lá, e com todas as realidades que vêm junto com o plantar de uma igreja, e eu estava sentindo naquele momento um pouquinho de ansiedade como uma mãe, porque o Joel estava indo e ele é um adulto, tudo bem para ele sair de casa, mas o meu filho estava mudando para outro país e ele também era uma pessoa assim como um filho da casa, com o Hillsong United, com a adoração, tudo. E eu estava sentindo um pouco perdida nesse momento. Então a gente vai para Nova York, a gente planta a igreja, começa a reunião, e no dia seguinte eu acordo e eu sinto que Deus falou comigo no meu espírito e disse assim, falou assim para mim, para o meu coração: você não perdeu nada, você não está perdendo ninguém, você simplesmente adicionou mais um cômodo. E a gente sempre falou a respeito da nossa igreja sendo uma casa, como a casa de Deus, uma visão que nós servimos de várias maneiras, e eu senti que era muito lógico. A gente já tinha plantado várias igrejas, Nova York não era a primeira, já existiam algumas outras, mas essa linguagem de uma casa e muitos cômodos, na verdade é uma analogia de uma bonita casa na terra, com muitos e muitos salas e cômodos. E quando eu fui para casa, e eu acho que era uma noite de coração e alma, e a gente conseguiu comunicar a respeito disso, e eu acho que as pessoas conseguiram entender o que estava acontecendo quando a gente estava plantando a igreja, porque de repente aquele coração de estar dentro de uma casa, dentro de uma cozinha, de uma sala, de falar a respeito de uma casa como um todo, e o coração da nossa casa sempre crescendo, expandindo, investindo, semeando, e às vezes a gente sabe que às vezes é triste no sentido de a gente estar enviando pessoas. A gente enviou vocês para a América do Sul, os Dulles, para a África do Sul, mas o Brian sempre é muito generoso dessa forma, pensa assim: a gente vai sempre semear as pessoas mais fiéis, leais e líderes que forem chamados para serem enviados. E não é algo pequeno, mas e não é assim uma ideia de marketing, um hashtag, mas é na verdade uma revelação para ajudar a nossa igreja, e ajuda a nossa igreja global. Quando as pessoas estão participando de alguns desses cômodos sem saber de toda a história que está por trás, ajuda eles a entender que eles fazem parte de algo que é maior, que é grande. Sabe, Jesus falou assim: eu vou preparar um lugar para você, que tem uma mansão para você, com muitos cômodos. E eu vejo isso, que Jesus falando isso para a gente. Poxa, esqueci aqui, eu ia falar algo, deixa eu lembrar. Não consigo me lembrar. Lembrei, vamos lá. É o cérebro do Covid, desculpa, pessoal. É como se fosse, se você não tivesse uma sala, uma cozinha e uma sala de estar onde todos pudessem estar juntos e conectar, a gente seria uma instituição. A gente seria como, quem sabe, um orfanato, uma instituição de muitos cômodos, mas uma casa e muitos cômodos é uma família. Não é uma coisa de instituição, denominação, é uma família, faz sentido? 100%. E também, quando a gente fala sobre a sala da casa,
o bem-vindo à casa, é algo tão grande como nós somos como igreja. E eu lembro a primeira vez quando eu entrei na igreja e li aquilo e eu senti algo, fez algo que me fez sentir realmente em casa. O que significa para você bem-vindo à casa? Eu acho que é a mesma coisa que uma casa com muitos cômodos. Bem-vindo à casa, eu acho que também foi uma revelação, mais uma vez. Não era uma coisa incomum no começo de as igrejas terem sejam bem-vindo como nas suas placas, mas para mim foi como uma revelação também, porque eu me lembro um dia chegando em casa, eu tinha sido salvo, passar pelo frio e entrar em uma sala, e eu lembro da atmosfera, e eu lembro da presença de Deus, e eu sinto que quando as pessoas vêm para a nossa igreja e passam pelas portas, que eles se sintam como se eles estivessem chegando em casa espiritualmente. Também é uma revelação, não é uma questão de slogan, não é uma coisa que você pode colocar esse slogan. Você precisa, na verdade, criar essa mensagem. E como você está numa casa, tem uma diferença. Eu só penso assim que o mundo, você vê as notícias na televisão e você vê assim, bem-vindo à casa, mas você fala assim, sim, não, mas na verdade tem um peso muito maior. Assim, quando é uma mensagem que a gente coloca lá para muitas pessoas que não têm um sentido de direcionamento, que estão perdidos, não sabem para onde vão, mas a ideia é de que quando as pessoas entram na nossa igreja, eles possam sentir a presença de Deus, saber que existe um sentido, um senso de família, e não é algo pequeno para mim. Agora, é muito comum, eu sei que muitas igrejas usam isso, é maravilhoso, porque é assim que deveria ser nesse planeta. E já ouvimos muitas histórias aqui na América Latina que pessoas sendo impactadas com esse sinal, bem-vindo à casa. Eu amo isso. Mais uma vez, você precisa desenvolver isso. Isso não simplesmente acontece porque você planta uma outra igreja e tem uma reunião de extensão e você escreve no papel, essa é a nossa cultura. Na verdade, necessita muita massagem, movimento para isso se tornar real. Isso é um desafio para todos. Com certeza é um dos maiores desafios para nós, saindo da Austrália, onde nós estamos aí no momento, vindo para esse lado do mundo e ter que criar um momento com a cultura da nossa igreja. Eu lembro um pastor falando para mim, quando nós começamos aqui em Buenos Aires com milhares de pessoas, mas isso é fácil porque você já tem a marca Hillsong, pessoas virão mesmo, mas você está focado no primeiro domingo, você não está olhando no segundo domingo e como a gente transforma milhares de pessoas em uma congregação. E não é apenas sobre um bem-vindo à casa, mas é algo que vem do nosso espírito e algo que constantemente a gente tem falado para a nossa equipe aqui. E eu falei para a Lúcia, as duas principais perguntas que eu quero fazer é sobre uma casa com muitos cômodos e o bem-vindo à casa. E o quão isso tem impactado a nossa vida desse lado do mundo, né? Mais algumas perguntas. Algumas coisas que eu amo que pessoas não sabem sobre você e eu tive a oportunidade de saber sobre muitos anos. Tive a oportunidade de servir ao seu lado, conferência Color. E algo especial para mim foi uma vez carregando suas malas. Mas eu sempre compartilho essa história quando eu converso com os meus líderes. E o que eu amo é que você é muito detalhista. E eu gostaria que você falasse sobre a excelência no meio do detalhe.
E, por exemplo, o que as pessoas têm visto na nossa igreja visualmente, na Sisterhood também. Se você pudesse compartilhar um pouquinho, desde quando você era pequeno, sobre ser detalhista. Sim, provavelmente. Bastante. E eu acho que é por isso que eu casei com o Brian e a gente tem essas diferenças, mas eu não sei se eu poderia dizer isso no seu contexto, mas eu sou um pouquinho focada nesse assunto e eu gosto muito dos detalhes. Isso não significa que você não consegue ter amor quando existe bagunça, erros ao seu redor, mas amor está nos detalhes. Me colocou, na verdade, já em muitos momentos difíceis, situações difíceis, para criar um local que é cheio de alegria, cheio com o espírito que tem. Eu lembro assim que quando a gente estava começando, sendo pioneiros e tentando ser excelente, e tem vezes que você vê partes do corpo de Cristo com um pouco daquilo que talvez seja comparar com a igreja com aquilo que está no mundo. Às vezes no mundo você vê uma excelência maior e você vê excelência às vezes em catedrais e coisas feitas assim na história, coisa linda, mas quando a gente começou, essas coisas não parecia que eram tão importantes. Eu fui, na verdade, salvo numa igreja onde tudo era excelente, da maneira que eles faziam o ministério, da maneira que faziam todas as coisas. E a gente tinha um estudo bíblico uma quarta-feira à noite, e todo mundo receberia as notas que eram impressas, bonitas, com todos os detalhes, e existia um espírito de excelência lá. Mas eu acho que aquilo talvez tenha me influenciado um pouco, talvez um pouco de influência a partir daí. E o Brian trabalhava com uma... E a gente trabalhava com uma indústria farmacêutica que também trabalhava com grande excelência, mas eu penso assim, a respeito do reino de Deus ser trabalhado com uma grande beleza, um cuidado lindo. É como se fosse essa grande mesa e você se senta na mesa junto com os seus amigos e você conversa, vê com as pessoas que estão do lado, aí tem pizza, tem às vezes está tudo preparadinho, com guardanapo, mas sabe que às vezes a preparação conta uma história. Não é só a perfeição, mas é a excelência, você trazer o seu melhor para a mesa. E você prepara, vocês prepararam essa conversa hoje e me deram um pouquinho de direção para a nossa conversa, e eu preparei. E sabe o que? Deus honra isso. Deus honra aqueles que tiraram um tempo para nos ouvir hoje, porque eles estão investindo o seu tempo aqui. Deus honra isso. Eu amo. Eu amo que a nossa equipe, temos 4 anos e meio aqui em Buenos Aires, 3,5 em São Paulo, 14 meses em Monterrey, e começamos Montevidéu no Uruguai 1 mês atrás, online. E eu falei para o Brian, nós vamos começar Montevidéu online durante a pandemia. E ele falou para mim, você é louco? Aí eu falei, chefe, eu aprendi com o melhor. Isso que você precisa, todos vocês que são jovens, pessoas jovens. Vamos lá, vai. Sim, exatamente. A gente precisa tentar, né? Uma pergunta que talvez seja difícil de responder, mas eu vou perguntar do mesmo jeito. Nós somos uma igreja que sempre falamos sobre DNA, cultura de quem nós somos. Se você, Bob Houston, se você poderia descrever a cultura da nossa igreja talvez em 5 ou 7 palavras-chave que definem a cultura da nossa igreja, o que você diria?
Você me enviou essa pergunta e eu fiquei pensando assim, ai meu Deus, nós temos pouco mais de 40 anos de linguagem por volta disso, mas eu trabalhei com algumas coisas aqui, então não são apenas algumas frases. Quando vem com paixão e devoção, eu diria assim, nós somos centrados em Cristo. Precisa ser centrados em Cristo, Jesus em primeiro lugar. Principalmente quando nós estamos passando por esses últimos dias. Cristo, existem muitas narrativas, opiniões, interpretações do que é o cristianismo. Então, precisa ser centrado em Cristo. Quando falando a respeito de missão e causa, eu diria assim, precisa ser com a mentalidade do reino. Mesmo assim, mentalidade do reino ou cultura do reino e não a cultura da Hillsong. Às vezes a gente fala a respeito da cultura da Hillsong e a nossa igreja tem uma cultura. Nós somos uma igreja jovem, nós temos décadas de história. Então, as pessoas podem falar a respeito da nossa cultura, é uma realidade, porque nós somos quem nós somos e nós tentamos ser verdadeiros para quem nós somos. Mas mais do que a cultura da Igreja Hillsong, é a cultura do reino. Centrados em Cristo e com a mentalidade do reino e em relação às pessoas. E eu oro e espero que nós sejamos autênticos, jovens, que explica quem nós somos, que quando as pessoas se encontrarem com pessoas da igreja, vão encontrar um ser humano autêntico. Não é para dizer que todas as pessoas que vêm para a nossa igreja serão dessa forma, porque nós estamos numa jornada, mas eu espero e oro para que a alma da nossa igreja seja exatamente dessa forma. E quando se trata de caráter e natureza da nossa igreja, eu esperaria dizer que nós somos como servos. Porque nós estamos aqui para servir o reino de Deus e servir outras pessoas. Nós estamos aqui para servir a grande comissão, servir, e eu acho que isso é visto através do nosso espírito voluntário, que é muito natural, a gente vê também através da generosidade, e eu espero que a linguagem, espírito e todos esses frutos, mas também com a habilidade de construir o reino de Deus. E sabe algo a respeito dessa estação da Covid? Honestamente, durante essa estação do Covid na Austrália e também em outros locais do mundo, quando nós entramos na estação Coração pela Casa, e eu pensei assim, como que isso será? E o Brian é tão diligente, nós olhamos tudo a respeito do orçamento, planejamos tudo, gastando somente aquilo que a gente precisa gastar, e a gente tem tanta responsabilidade na Austrália, e tudo isso a gente trabalhou com isso, e a gente ficou pensando, como é que será o Coração pela Casa que permite a gente plantar igrejas como a América do Sul e outras iniciativas? E ainda foi incrível. Mais do que eu poderia. O que isso quer dizer? Isso diz algo a respeito sobre a igreja, sobre a nossa cultura, família, amigos. Eu acho que tudo isso define a nossa igreja. É incrível. Eu diria cheio de alegria, que é divertida, às vezes um pouco louca, mas é sempre importante, sempre sermos capazes de amar. Sabe, a intensidade da Covid, e as pessoas estão perdendo suas vidas durante esse período, e o grande problema racial que veio junto com essa época da Covid. Sabe, a gente precisa continuar firmes em entender essas diferentes linhas de pastorear e de liderar, mas
continuar leves e sermos capazes de sorrir, de dar risada. E eu acho que essas palavras definem a nossa cultura, centrados em Cristo, com mentalidade do reino, alegria. Eu amo, absolutamente. Tem muito mais, mas eu amo que você mencionou. E eu sei que o nosso time está recebendo isso e vai ser os meus 5 pontos para minha próxima mensagem aqui de liderança. Bem-vindo. Você pergunta agora. Quero perguntar um pouco sobre família. Eu sei que vocês têm uma família incrível. Ben, Joe, Laura, cresceram na igreja. Eles amam Jesus, servindo no ministério. E eu sei que eles são líderes, temos muitos líderes conectados, jovens aqui, e eu gostaria que, se você pudesse dar algumas dicas de como manter as nossas crianças na igreja, ajudar eles a entrar em tudo aquilo que Deus tem para eles. Eu sei que muitos estão orando pelos filhos, como poder manter eles na igreja. Sabe, Lucy, é uma grande pergunta, mas obviamente se o Brian estivesse respondendo essa pergunta, ele diria assim: faça servir a Deus com algo agradável, divertido, que as pessoas possam sempre se inclinar nessa direção, mas na verdade as nossas crianças, elas se reproduzem de acordo com quem nós somos. Mas eles recebem algo a partir do nosso espírito. Então, como pais, da maneira que a gente guia os nossos espíritos, os nossos chamados, os nossos compromissos de continuar sendo verdadeiros às nossas convicções. E vai chegar um momento na vida deles quando eles precisam tomar decisões por eles mesmos, e as Escrituras dizem que nós precisamos criar e educar as crianças no caminho certo a caminhar, e isso não se trata de espancá-los em direção ao caminho correto, mas mostrar um caminho para eles, para que eles possam lembrar, e eles vão lembrar nesses momentos cruciais. E eu acho que nesses momentos difíceis da vida, e tentar equilibrar, e como é que a gente vive essa grande vida e ao mesmo tempo equilibra tudo isso, eu acho que é uma resposta rápida. Eu gosto da analogia de como se fosse um malabares. Eu acho que se você pensar assim, você quer ter uma vida maior do que você mesmo, você precisa aprender não a trabalhar com malabares, mas assim, você precisa ser disciplinado e ser comprometido. E você perguntou a respeito de trabalho duro no começo, e sabe, eu sempre trabalhei a minha vida toda. E a minha vida toda eu sempre trabalhei. O que isso significa? Isso significa que, às vezes, eu estou lavando roupa à 1h, e daí? Isso significa que você precisa entender onde estão as suas convicções e quais são as suas prioridades, e depois esquece. Sabe, não é uma resposta fácil, é uma resposta difícil, mas quando você está passando por todas as coisas e você pensa assim, eu não sei se eu vou aguentar, são tantas coisas, mas espera aí, se lembre, qual foi a sua oração? O que você desejava na vida? Eu lembro Donna Crouch uma vez falando assim, uma grande amiga, e um dia ela estava tendo um dia muito difícil, e eu perguntei para ela assim, o que você orou quando você estava na sua escola? E eu falei assim, eu orei para Deus me dar uma geração de jovens e pudesse ver avivamento, e você está aqui, essa foi a minha resposta. Então, pensa assim, o que você deseja na vida, e viva pelas suas convicções, pelas suas escolhas, e o Espírito Santo vai te ajudar. E você pensa assim, como é que eu vou gerenciar tudo isso? E o Espírito Santo vai te dar orientação em relação a o que você precisa focar a sua atenção agora, e como que você vai dar cada um desses passos nesse momento. Eu amo, absolutamente incrível.
É muito verdade isso. E nós estamos vivendo uma geração onde, talvez me corrija se eu estiver errado, mas estamos vivendo uma geração, eu sei, a sua geração pagou um preço enorme em enviar e nos preparou para pagar um preço diferente. Continua sendo algo grande, mas é diferente. Eu acho que a próxima geração precisa entender que nós podemos estar na igreja que estamos e construir a igreja que estamos construindo por coisas que você, como você falou, de se você tiver que estender a roupa 1 da manhã, faça. E eu amo que a nossa Ayan, é algo que nós estamos tentando aqui na nossa geração aqui. Não importa o tamanho da plataforma, não importa quem você é, você precisa continuar a pagar o preço. Todos são chamados sem pagar o preço. Mas vamos lá, vou fazer mais uma pergunta. Eu perguntei para o Brian, essa foi a última pergunta que eu fiz para ele. E vocês são os únicos que eu fiz essa pergunta nessas noites, porque vocês estão já nos seus 60. O que a Bob hoje diria para Bob com 25 anos de idade? Ok. Eu vou ser rápido com essa pergunta. Chris, se você falasse assim, o que você diria para quando você tinha 20 anos de idade? Eu diria assim, encontre a sua confiança rapidamente. E confiança para saber que você realmente pode e que Deus te capacita. O que eu diria para quando eu tivesse 30 anos de idade, 25 ou 30, eu diria assim, fica tranquila, vai dar tudo certo. Fica tranquila, vai dar tudo certo, porque você vai se encontrar em lutas e batalhas de linha de frente, de território de linha de frente, mas existe um Deus nos céus que jamais vai te deixar, que estará com você. A razão pela qual eu digo isso, porque quando eu tinha 30 anos de idade, eu tinha encontrado confiança, mas a Laura nasceu e nós éramos pioneiros e muitas coisas estavam acontecendo e a gente começou a entrar em territórios do reino e muitas batalhas acontecendo e esse tipo de coisa estava acontecendo, uma batalha realmente acontecendo. Na verdade, esse é um assunto muito grande, a gente tem mais 1 minuto, mas honestamente, eu diria para você, se você está no campo de batalha, se você está na linha de frente para que o reino de Deus continue avançando, Deus jamais te deixará, Ele nunca vai te deixar sozinho. E sabe que esse horizonte não mudou desde quando eu tinha 30 anos de idade, agora eu tenho 63. Esse horizonte continua, esse horizonte de batalhas e fé. Fé é uma luta espiritual, é uma luta maravilhosa e a gente jamais deveria esquecer isso, amém? Deus não quer que a gente morra no processo, Ele simplesmente quer que a gente seja obediente e possa caminhar com Ele. Sabe que obediência, às vezes, simplesmente é estar na linha de frente, é continuar crescendo e continuar avançando para territórios que você não está confortável e a gente precisa continuar avançando e proteja esse pedaço de terra que Deus te deu para você, porque existem pessoas nesse pedaço de terra que você está protegendo, que você está pastoreando, mas eu diria para mim, vai dar tudo certo, vai ficar tudo ok, Ele jamais vai te deixar, jamais vai te colocar de lado nesse tempo todo. Última coisa que eu gostaria de te perguntar, essas sextas-feiras que nós temos feito essas lideranças de injeção de liderança e nós temos mais ou menos aqui 1.500, 1.600 pessoas, o que é incrível. E eu gostaria muito, se você pudesse, orar por nós, orar pela nossa equipe, aquilo que está no seu coração, e aí a gente libera você. Ok, eu gostaria de dizer para todos aqueles que estão em liderança junto com vocês, eu gostaria de dizer obrigado por estar junto com Chris e a Lucy, por serem amigos a eles e serem leais a eles.
com os grandes sonhos para essa parte do mundo que vocês estão. Então, eu abençoo eles em nome de Jesus. Então, Pai, eu agradeço por todas as pessoas que estão conectadas. O Senhor conhece a história deles. O Senhor conhece o coração de cada um, o chamado que o Senhor tem para eles, aquilo que o Senhor começou na vida de cada um, que o Senhor tornará realidade. Nós colocamos os nossos corações nas Tuas mãos mais uma vez, Deus. Nós oramos que Espírito Santo, o Senhor possa se aproximar de cada pessoa, cada jovem, cada líder, para que literalmente possa ter mais sede e mais fome do Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa estar do nosso lado, trazendo força, ética de trabalho que nós necessitamos, que possa haver uma sede de justiça e uma fome de justiça, que a gente possa estar com sede e fome pelo Espírito Santo do Senhor, porque se o Espírito Santo do Senhor estiver conosco, nós estaremos bem. Em nome de Jesus, nós vamos caminhar esse território, vamos caminhar para o reino do Senhor. Então, querido Deus Pai, eu oro para que o Senhor abençoe cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém, amém. Bob, nós te amamos, nós estamos com saudades. A gente não vê a hora de te ver, te abraçar. Muito obrigado por separar esse tempo para falar com a gente, com a nossa equipe. Saiba que a sua igreja na América Latina, a sua família latina está constantemente orando por você, pelo Brian. Nós queremos te agradecer por liderar a nossa igreja. E aqui ele está, o melhor dos melhores. Graças, amigo. Chefe, eu acho que Jesus está voltando, porque eu te vi jogando golfe hoje. Eu sei. Vamos dizer assim, eu preciso aprender muito. Muito trabalho a ser feito. A Bob foi brilhante. Muito bom. Ei. Oi a todos, tudo bem? Nós amamos vocês. Sim. Buenos Aires, São Paulo, Monterrey, Montevidéu. Sim. Muito bom. Muito obrigado. Tá bom, Brian, pode sair agora. Nós amamos Vai, vocês. Bob, Grande te beijo. amamos. Tchau. Vai. Muito obrigado por estar conectados com a gente. Que noite! Uma das minhas mais favoritas, com a chefa, com o chefe. Impressionante. E agora sabem por que a nossa igreja é o que é e por que construímos a nossa casa da maneira que construímos. E assim eu amo que podemos comunicar dessa forma, uma maneira impressionante, a cultura da nossa igreja. E que bom que podemos conhecer. E que bom que o chefe entrou depois também. Vocês aqui na América Latina são os favoritos. É muito bom ter eles falando com a gente nesse formato. O que você acha, meu amor, se a gente se despede? Tchau a todos, muito obrigado por se conectar. Nos vemos no domingo. Esse online. domingo imperdível. Em São Paulo, 5 pregadores. Em Buenos Aires, 4. Em Monterrey, 3 pregadores diferentes. Em Montevidéu, depende aonde você vai se conectar. Em todos. Amamos vocês. Um abraço. Tchau.